Suassuna. Lulinha, filho do ex-presidente Lula, está sendo acusado do crime de ameaça. Um ex-executivo do grupo empresarial de Suassuna, Marco Aurélio Vitali, registrou inclusive boletim de ocorrência contra ele na segunda-feira. Ontem, Vitali afirmou à Polícia Civil que no último dia 9 ouviu de um ex-empregado doméstico de Suassuna que o sócio de Lulinha falou em pagar alguém para acabar com a Vitali. O depoimento foi dado na 16ª Delegacia da Polícia Civil do Rio, na Barra da Tijuca. O crime de ameaça prevê multa ou detenção de 1 a 6 meses. O professor Vila quer falar, mas já temos também o Zé Maria Trindade com as informações de Brasília. Salve, Zé Maria. Bom dia, Zé. Pois é, muito bom dia a todos. É quando a política se mistura com a polícia, né? Olha, quando se fala em base governista, logo se lembra no toma lá da cá, naquela troca-troca tradicional da velha política. Mas não é bem assim. Uma base governista é necessária para o equilíbrio e para a estabilidade de um governo. E há dificuldades na formação da base política e da base no Congresso Nacional do presidente Jair Bolsonaro, exatamente pelas mudanças que o novo governo traz. É que haverá sempre negociação, haverá sempre trocas, né? A moeda é que mudou e ninguém sabe exatamente como será esta relação do governo com os políticos e com as decisões. Por enquanto, o PSL do presidente Jair Bolsonaro tem provocado mais instabilidade do que tentativa de estabilizar um novo governo. O grande desafio e o desafio mais importante do início deste governo é fazer logo a reforma da Previdência. Veja bem que há dificuldades para a definição do projeto do governo a ser enviado ao Congresso Nacional. Informações aqui é de que os grupos de pressão, ou seja, esses grupos que dominam a máquina pública, já estão funcionando e todos querendo ali sair da reforma da Previdência. E a intenção do governo é exatamente evitar que grupos fortes aqui na burocracia possam atrapalhar a reforma da Previdência. Mas ontem ficou muito claro, no depoimento do presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão, de que os militares devem mesmo ficar fora deste Sistema Nacional de Previdência, que englobaria os servidores públicos, né, os funcionários do governo e também a iniciativa privada. A defesa geral, tanto do ministro da Defesa como todos os chefes militares, é de que o militar não se aposenta, ele vai para a reserva, é diferente e por isso não pode entrar no sistema geral. Mas olha, há um consenso de que haverá mudanças no tempo de contribuição e na exigência do tempo de serviço para a aposentadoria ou para a reserva, como dizem os militares. O certo é que o grande desafio do atual governo é fechar este projeto de reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro já queria apresentar hoje, nesse discurso aí, o projeto de reforma da Previdência, mas não foi possível. Ainda bem, né, Zé? Porque não cabe, tendo em vista a importância num projeto desse tipo, tem de apresentar no Brasil e não fora. Seria um erro se apresentasse em Davos o projeto. Pode falar que vai fazer a reforma da Previdência. Qual? Essa é uma questão interna aqui do Brasil. Inclusive tende a parar tantas arestas, como você destacou. Eu lembraria, por exemplo, que militares não têm férias. Só para lembrar que é um regime diferente. Militar não tem fundo de garantia. Então, só para ver que tem características específicas da carreira que tem de ser resolvidas essas questões, algumas delas provavelmente serão a questão dos 30 para os 35 anos, mas a carreira, insisto, tem especificidades, né, que tem de ser respeitadas. Por exemplo, ninguém é um militar e resolve mudar de emprego, vai do exército A para o exército B. É diferente de quem é um advogado, um engenheiro, um jornalista, um professor, que pode ter uma carreira pública e depois outra na iniciativa privada. Não é o caso de um militar. Sendo assim, essa carreira tem de ser entendida, que muitas vezes o panfletarismo barato tem de falar assim, os militares têm de fazer um sacrifício pela nação, porque a sua carreira é uma carreira de sacrifício. Vamos acabar com isso. Eu já ouvi esse argumento, acho de uma pobreza absoluta tal. Tem de entender as especificidades, mas sem que tenha privilégios. Então, esse diálogo entre especificidades e privilégios é que tem de ser resolvido, e parece que o governo está conseguindo chegar a um ponto comum que vai permitir encaminhar ao Congresso uma proposta palatável, que é condição sine qua non para o quadrênio presidencial ter sucesso. Uma derrota aí
vai ser difícil para o governo aguentar 4 anos. Ontem nós falamos aqui exatamente da dificuldade de líderes empresariais e de presidentes de instituições como o CNI e de líderes políticos de chegarem ao terceiro andar do Palácio do Planalto, né? Sim. Aproveitando que Brasília está vazia, no sentido aí da política prática, os bastidores estão muito quentes, né? Muita gente conversando, e a reclamação era essa. Os deputados e senadores de braços cruzados esperando aí esse caminho para o terceiro andar, que parece que não vai chegar assim de repente. E é isso que faz surgir pessoas como Renan Calheiros, que é considerado como os gênios do mal e que vão garantir um poder de pressão maior do Congresso Nacional. Aí hoje o grande debate é sobre a base e o conteúdo destas reformas, a reforma tributária e a reforma da Previdência, porque até o PSL não quer esse projeto radical do governo de reforma da Previdência. Eu duvido até que os filhos parlamentares do presidente Jair Bolsonaro queiram votar um projeto tão radical assim. É muito polêmico mesmo. Zé Maria, bom trabalho, até mais tarde. Perfeito, muito bom dia a todos. Professor Vila, eu só queria acrescentar uma informação. O ministro Sérgio Moro está prevendo a criação de uma espécie de posto de ombudsman no governo de Jair Bolsonaro. Será que daria certo? Eu acho que não. O Brasil tem 207 milhões de habitantes. Você imagina que esse ombudsman, ou um ouvidor, como era chamado antigamente, vamos pegar a expressão, né? O português já tem isso. A prefeitura tinha, né? Tinha, então tem um ouvidor. Ou tem ainda, não e imagino, eu acho que não é uma boa ideia. Eu só queria me reportar o que nós falamos anteriormente, pouco antes da entrada do Zé Maria, do caso do Marco Vitali, né? Das ameaças que ele está sofrendo de Jonas Suassuna, sócio do criminoso Lulinha, filho do maior traidor da história da pátria brasileira, o traidor Luiz Inácio Lula da Silva. O livro, eu li, o livro do Marco Vitali, chama-se Sócio do Filho. O que tem de documentos ali que comprova as ligações criminosas do Lulinha, Jonas Suassuna, que é um maluco de pedra, né? E com o Lula, fotos, documentos, e-mails, mensagens, e vinculando a uma grande empresa, a Oi. E a Game Corp, tá tudo ali no livro. Se quiser colocar o Lulinha na cadeia, e é muito fácil fazer, por sinal onde ele está, Lulinha, né? É muito fácil, pegar, tem lá os documentos. É estranho esse silêncio, já foi manifestado aqui, acho que o Augusto até lembrou, salvo engano, um dia, sobre o Lulinha, né? Pera um pouquinho, e o Lulinha? E os crimes que ele cometeu, ou que ele continua cometendo? Ele já foi anistiado, será? Ou foi absolvido? E o Lulinha? E um dos maiores assaltos que eles já fizeram ao erário brasileiro? E o Luiz Cláudio, o outro filho? Como é que é, né, Augusto? Parece que esqueceram. Exatamente. O Jonas Suassuna, por exemplo, ninguém estranha o fato de ele ser oficialmente, ele é dono da metade do sítio deserta. Não tem nada plantado, nada cultivado, tá lá à espera de uma invasão do MST que não acontece. E o caso do Lulinha é filho de ex-presidente. Quando o pai estava no poder, ele fazia o diabo e ninguém investigou. Ele era o Ronaldinho, informática. A Lurian, filha do Lula, ficou anos recebendo da prefeitura de Maricá, lá no Rio de Janeiro, sem trabalhar. Ela está sempre pendurada em alguma prefeitura ou governo comandado por um petista. Esses também têm que ser investigados. Claro. E o Lulinha em liberdade e sem processos a ameaçá-lo é um absurdo. Esse livro tem que ser lido por todos os brasileiros interessados na verdade.